Fala aí, galera do Dá Minha Força. Voltamos com o nosso curso de matemática. Estamos estudando geometria analítica. Nessa aula a gente vai ver o último tópico da parte de geometria analítica que é importante para você mandar muito bem no Enem. E nós vamos falar nesse momento da circunferência, principalmente a equação da circunferência. Galera, nós vamos frisar aqui o que você tem que saber. Nos exercícios a gente trabalha esses conceitos também. Então anotem todos os detalhes, galera. Não é muito difícil, não é complicado, então não sintam-se confusos com esse tópico, uma vez que tem que só ficar ligado nos seus parâmetros, no quem é quem, para que você não perca suas questões do Enem. Circunferência, já ouvimos falar disso ao longo do nosso curso, só que agora a gente vai ver a sua equação. Nós temos aqui uma circunferência, já calculamos até o comprimento da circunferência. Essa distância da superfície ao centro é chamada de raio. O raio é justamente a distância do centro até o ponto da sua superfície, e o ponto médio da circunferência, onde encontra-se o ponto médio, é justamente o centro da circunferência. O que você tem que saber? O que você tem que saber é que a equação da circunferência é tratada da seguinte maneira. Pode ter certeza que na sua prova não vai aparecer isso aqui. Tá? Vai aparecer a circunferência lá e vai te pedir alguns parâmetros. Só que nós temos que estar ligado nessa equação, porque a equação da circunferência é expressada da seguinte maneira. Nós temos a relação das diferenças quadráticas entre a distância entre o Azinho, que é o ponto, esse ponto aqui, onde está localizado o centro da circunferência, e o ponto de superfície, onde está o X, que varia, porque essa circunferência ela pode crescer. O mesmo para y, então nós temos a circunferência é duas dimensões, a equação é expressa da seguinte maneira: x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a o raio ao quadrado da circunferência. Essa é a equação. Fique ligado nesses parâmetros a e b, muitas vezes eles não aparecem. Quando ele não aparece, a nossa equação fica escrita da seguinte maneira: x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Eu tenho certeza que você já viu essa equação, mas tome cuidado, porque o Enem costuma aprontar quando fala-se de coisas teóricas, e nesse caso aqui nós podemos trazer em matemática uma análise teórica também. O que é importante também trazer para vocês é a relação entre tangente e secante e de uma reta externa, completamente externa à sua circunferência. Nós temos retas que são relativas à nossa circunferência. Se uma reta toca a circunferência somente uma vez, lembre-se, o nome dessa reta é tangente. Você já ouviu falar várias vezes de tangente quando você assiste Fórmula 1 na TV, e você vê que um carro, quando ele passa por uma curva, às vezes ele sai tangenciando aquela curva, ou seja, muitas vezes o narrador diz saindo pela tangente, e ele está certo. É justamente, ela é a reta que intercepta a curva somente em um ponto, chama-se tangente. Quando a reta intercepta a curva em dois pontos, nesse caso aqui A e B, nós chamamos de secante. E temos também uma reta que está completamente fora do ponto de encontro da circunferência. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa última aula de geometria analítica. Vamos para os exercícios bem teóricos, bem simples, apenas na construção da circunferência. Você tem que saber identificar cada um, valeu? Fortes abraços, nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!